Bom, agora eu quero falar então sobre a rendição e a resistência. A rendição, ela é o estado natural, por exemplo, de uma criança, né? Uma criança, ela está num estado total de rendição. Isso quer dizer o quê? Que ela não tem resistência a nada, né? A criança, ela não apresenta nenhum tipo de resistência. Isso quer dizer o quê? Que ela está totalmente aberta, né? Isso acontece na criança porque também ela está ainda imatura fisiológica e neurologicamente. Então, o neocórtex dessa criança ainda não é suficientemente desenvolvido para que ela possa fazer uma análise do meio, para que ela possa ter um senso dentro dela de análise de certo, de errado. Ela simplesmente recebe as informações, essas informações passam por um processo dentro do cérebro límbico, dentro do mundo das emoções, e também depois passam, né, pelo cerebelo para serem instaladas no subconsciente. Então, a criança, ela é um receptáculo, ela é totalmente receptiva, totalmente entregue. E depois, quando nós crescemos e nós desenvolvemos esse senso de análise, esse senso de crítica, esse senso de julgamento, que é totalmente, absolutamente necessário para que a gente possa buscar mais, ir em busca do mais, ir em busca de mais diversidade, de expansão, de desenvolvimento, né, de crescimento, de expansão, então a gente começa a trabalhar com a resistência. A resistência a quê? Resistência a aquilo que nós nos rendemos. E esse conflito de rendição e resistência é uma dualidade dentro de nós que depois é vivida pelo resto da nossa vida. Então, a gente depois passa, no presente, enquanto adultos, por diferentes conflitos que são imagens do passado, às quais nós temos resistência em função do quanto nós nos rendemos naquela fase da infância. E essa resistência à rendição vem justamente dessa época. Não, eu não quero mais me render às coisas que não me fazem bem, às coisas que eu não gosto. Meu instinto é lutar, meu instinto é fazer com que aquilo não aconteça na minha vida. Só que essa resistência de forma inconsciente faz com que essa situação não se resolva, porque ela fica sempre ativa, ela fica sempre ativa, ela fica sempre ativa. E quando eu paro de resistir, eu entro numa rendição, mas numa rendição não de aceitar a situação que está acontecendo, mas de aceitar o meu medo diante daquela situação. Quando eu me rendo, no sentido de eu me rendo diante do meu medo de não conseguir aceitar essa situação, eu vou para um nível mais profundo. Eu me rendo diante do medo de não ser bom o suficiente para resolver essa situação. E aí eu começo a ir para camadas mais profundas que esse conflito está ligado com algo do passado que me remete um aspecto da minha autoimagem, da minha própria autoimagem. E aí a gente vai entrando realmente em contato com a realidade da resistência. Então, se a gente for observar dessa forma, a resistência, tudo aquilo que nós apresentamos resistência, ela traz uma informação de algo que é importante nós olharmos e superarmos, que tem relação com o nosso passado. Então, quando a gente fala, eu resisto ao medo de o nosso próprio, né, o nosso próprio cérebro começa a buscar informação. O que realmente está por trás disso? O que realmente está por trás dessa resistência? O que realmente está por trás disso? Qual é a autoimagem que você tem sobre você mesmo que faz com que você se paralise, ou que você lute demais, ou que você se paralise, ou que você resista tanto àquilo que está acontecendo? Não é por nada. A resistência é um indicativo e a gente consegue também crescer muito com ela. E a rendição enquanto adultos não é aquela rendição da criança que aceitava tudo, que abarcava tudo, que recebia tudo e que não tinha nenhum tipo de julgamento. Aquilo que precisasse ser feito, a criança fazia, ela não excluía absolutamente nada. Enquanto adultos, não.
a gente se rende de forma consciente. Eu não me rendo à situação como um todo, e sim ao medo que eu tenho de superar essa situação. Quando eu me rendo ao medo, eu olho o meu medo como se fosse do lado de fora, né? Eu consigo tirar esse medo de dentro de mim, olho para ele do lado de fora e digo: eu resisto, eu me rendo, perdão, eu me rendo a esse medo, que é um medo, no fundo, de eu não ser suficiente, que é um medo, no fundo, de eu não ser amada, que essa situação, de algum jeito, meu subconsciente conseguiu identificar, em função de um contexto, de um ambiente, de uma experiência sensorial, de uma carga emocional, ele identificou algo do passado, uma imagem do passado que me marcou. E isso está aqui de volta para que eu possa agora crescer. Lembra da lei da compensação? Que eu tinha comentado antes, né? A força da compensação é uma situação que volta aqui para que eu possa, através dessa situação, crescer ainda mais, me desenvolver ainda mais. E isso eu consigo fazendo uso, de novo, dessas ferramentas, né? A rendição e a resistência, mas agora desde uma postura adulta. Porque enquanto adultos nós vamos escolher por algumas coisas, nós vamos rejeitar outras coisas, mas a gente vai rejeitar coisas com essa consciência. Eu sei que hoje eu estou escolhendo isso e eu estou rejeitando isso. Pode ser que venha uma força de compensação aqui, mas é uma força que vai servir para o meu crescimento ainda mais, que vai servir ainda mais para eu me desenvolver e para eu me expandir. E aí a nossa mente começa a se abrir de pequenas possibilidades para grandes possibilidades, de pequenos movimentos para grandes movimentos, de pequenas percepções para grandes percepções, de pequenos projetos para grandes projetos, através dessa consciência e do desenvolvimento dessa consciência. Só que a gente precisa estar atentos, porque esses processos que nós passamos na nossa infância, essas imagens que nós criamos na nossa infância, também criaram dentro de nós não apenas imagens, mas marcas fisiológicas, registros fisiológicos e químicos. Então, essas imagens e essas situações que nos provocaram altas cargas emocionais na infância, mesmo sendo elas negativas, são descargas químicas, são emoções que a gente continua reproduzindo em outras fases da nossa vida. E essa repetição faz com que o nosso próprio corpo se acostume, e a gente pode dizer até que se vicie nessa mesma descarga química. Então, aquele processo total de rendição que nós tivemos na infância foi acompanhado de algumas feridas emocionais, né, que nós gravamos, né, e o nosso subconsciente gravou muito bem, para que depois a gente tentasse se defender disso na vida adulta. Só que essas feridas emocionais, elas foram dotadas de momentos que nós tivemos uma grande descarga hormonal. E essa descarga hormonal, por mais que seja considerada, entre aspas, negativa, ela provoca algum tipo de prazer. E tudo que a gente faz na nossa vida é em busca de prazer. E a gente já ouviu falar do prazer masoquista? Então é mais ou menos isso, um prazer masoquista. A gente aprende que essa descarga química em nós, isso a gente está falando a nível subconsciente, mas essa descarga química no nosso corpo, ela provoca um determinado tipo de prazer. E esse determinado tipo de prazer a gente começa a buscar de forma inconsciente. Então, às vezes, quando a gente quer fazer as coisas de uma outra maneira, ou quando a gente quer sair de um campo de ressonância para ir para um outro campo de ressonância, quando a gente quer dar um salto de nos liberarmos do nosso sistema para ir para outro sistema, para ir para outro
campo, a gente precisa estar ciente de que a gente vai passar por um processo de desintoxicação fisiológica, um processo de desintoxicação química. O nosso corpo, a nossa fisiologia vai pedir por aquela química. E se nós não estivermos conscientes dessa fase que a gente vai passar, é muito fácil a gente de outras maneiras, né, nos dando assim aquelas justificativas com uma nova percepção, com uma nova postura, mas a gente vai dar um jeito de fazer com que a gente sinta de novo aquela química. A gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer de novo em alguma área da nossa vida. Então, se a química que eu senti na minha infância, essa descarga hormonal forte que eu recebi na minha infância, ela tem, digamos assim, ligação com algum processo de rejeição ou de abandono, essa mesma química eu vou reproduzindo depois ao longo da minha vida. O meu corpo quer sentir essa química de novo. A minha fisiologia quase que necessita dessa química de novo. Então, eu vou reproduzindo situações na minha vida onde, de alguma maneira, eu vou ser rejeitada, eu vou ser abandonada e eu vou sentir de novo essa química. E aí eu interpreto isso como tristeza, como depressão, como sentimentos negativos, mas que me descarregam aquilo que hormonalmente é conhecido e me dá um tipo de prazer, me traz um nível de satisfação e de prazer. Mesmo que psicologicamente isso não faça sentido, gente, o nosso corpo acaba sendo viciado nessas químicas e não tem julgamento, o corpo não tem julgamento. Se é uma descarga hormonal de adrenalina, se é uma descarga hormonal de serotonina, o corpo não faz esse julgamento, não tem nenhum julgamento moral. É uma química, uma descarga, né, que o corpo precisa para ter algum tipo de prazer. E ele identifica que o prazer vem daquilo. Então, a gente pode passar o resto da nossa vida sem conseguir sair dessa situação, porque a gente precisa ainda continuar vivendo e sentindo essa química. E é o que a gente chama também de má consciência, tá? Quando a gente sai, a boa e a má consciência. Quando a gente está num campo de ressonância, né, um sistema familiar, e a gente quer sair desse sistema familiar, o nosso corpo também, a nossa fisiologia também manda descargas químicas que fazem com que a gente se sinta diferente, fazem com que a gente se sinta muito mal por estar saindo daquilo que é conhecido. Então, para ver como a nossa fisiologia ela está totalmente alinhada, né, com a vida que a gente tem, com os campos de ressonância que nós estamos submetidos e com os resultados que a gente tem. Então, a gente precisa saber que para a gente ter outros resultados, a gente faz um processo de conscientização, a gente faz um processo que vai interferir na nossa psicologia, vai interferir no nosso sistema hormonal, no nosso sistema fisiológico, vai interferir em todas as áreas da nossa vida, vai interferir nas áreas psicológicas, vai interferir na área física, vai interferir na área mental, vai interferir em tudo. E a gente precisa estar preparados para isso, preparados para esse processo. E é talvez esse o processo que muitas pessoas não aguentam, muitas pessoas não conseguem realmente mudar os resultados que têm, porque ainda não chegou o momento, ou porque não estão dispostas, ou porque têm medo, ou porque seguem vinculadas com as suas histórias do passado. Tudo aquilo que a gente tem e que a gente carrega, então até mesmo assim a gente fala esse vício, essa necessidade de sentir uma química num processo de rejeição, num processo de abandono, ela tem um ganho secundário. A gente pode dizer que esse ganho secundário fisiologicamente é o prazer que o corpo sente com essa descarga hormonal. A gente pode dizer que psicologicamente o ganho secundário pode ser um amor, digamos assim, uma atenção maior, pode ser uma sensação de se sentir mais amado, pode ser
uma sensação de se sentir mais amado no sentido de que, às vezes, alguém se coloca num processo, e isso é tudo inconsciente, tá, gente? Mas num processo de doença, num processo depressivo, mas qual é o ganho secundário que a pessoa tem? Às vezes é isso, é receber mais atenção, é ser mais cuidado, e claro que no fundo a pessoa diz, não, mas não é isso que eu quero, aquilo que eu quero é ser feliz, aquilo que eu quero dentro daquilo que do conceito dela é ser feliz, porque ser feliz varia muito, né? Dentro de uma percepção e dentro de outra. Mas, no fundo, por ter esse ganho secundário, a pessoa não consegue sair daquela situação. Por ter esse ganho secundário psicológico, por ter esse ganho secundário fisiológico, a pessoa não consegue sair dessa situação. Acaba se mantendo, né, nesse mesmo ciclo. E a nível sistêmico, a gente tem um ganho secundário que é de se manter de alguma maneira em lealdade com alguém, com alguma informação, com alguma pessoa do nosso sistema. Então, é muito comum, por exemplo, em processos depressivos, que outras pessoas da família também já tinham apresentado processos depressivos. Um avô, uma avó, um tio, uma tia, ou pai, mãe, né? Então, que os filhos, que os netos, que os sobrinhos desenvolvam, porque isso também, a nível sistêmico, é uma lealdade, ou seja, apresentando isso eu pertenço. Só que esses campos, eles acontecem, né, na nossa vida de uma forma inconsciente. Então a gente vai passando, né, no nosso dia a dia, às vezes tudo isso está acontecendo junto e passa por nós despercebido. A gente acaba se acostumando a resistir a todas as coisas, a não se render a nada e achar que a vida é assim mesmo. Só que a gente perde a noção do passivo energético, do passivo que a gente está deixando para a próxima geração. A gente acaba não tendo a autorresponsabilidade de saber que tudo isso que está acontecendo não é só para mim, que eu estou me prejudicando, mas eu estou passando, porque a informação nunca se perde, então, tudo aquilo que eu faço, se simplesmente for um processo de repetição de tudo aquilo que os meus pais, os meus avós fizeram, mas digamos que num outro contexto, essa é a informação que eu vou estar passando para os meus filhos, essa é a herança que eu vou estar deixando para os meus filhos também. Então, começamos lá falando da resistência, da rendição, mas para a gente chegar, talvez, nessa percepção de que passado, presente, futuro, está tudo acontecendo agora, está tudo acontecendo nesse momento. O meu futuro, daqui a 10 minutos, depende da decisão que eu estou tomando agora. O meu futuro, daqui a 10 anos, também depende da decisão e do movimento que eu estou tomando agora. Né? E o meu passado, a mesma coisa, o meu passado está aqui agora. Se eu estou tendo esse conflito está me mostrando que o meu passado está aqui agora, porque aqui já veio a força de compensação me mostrar, olha aqui o teu passado, ele está aqui, ele não está lá, ele não está lá atrás, ele não está lá na frente, está aqui, está tudo aqui e agora. E quanto antes a gente puder tomar não só consciência, mas também as ações necessárias para começar um movimento que seja realmente efetivo para um processo de mudança, que é um movimento de consciência, que é um movimento sistêmico, que é um movimento físico, a gente, quanto antes, consegue realmente transformar os resultados da nossa vida.